2 Coríntios capítulo 1, vou ler versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiveram em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Uma ênfase notável aqui é a palavra consolar, consolação, consolados, etc. Você vai ver essa palavra em versículos 3, 4, 5, 6, 7 e várias vezes nesses versículos. Há uma ênfase aqui. Eu não sei se vocês têm uma caneta, mas seria bom marcar o seguinte e lembrar disso para o resto da sua vida. Tudo que Deus traz para a minha vida é para melhorar a minha vida. É para melhorar a minha pessoa. Tudo que Deus traz para a minha vida é para melhorar a minha pessoa. Cada experiência vem para me preparar para as próximas experiências. No caso, todo sofrimento de hoje tem como seu objetivo me fazer uma pessoa mais capaz de ajudar os outros amanhã. Nosso Deus é soberano, Ele está no controle. Isso quer dizer que tudo que vem para mim, primeiramente passou pela mão de Deus. Não existe algo que surpreendeu a Deus e Ele falou, eu não quis permitir isso e aconteceu. Nunca. Isso é impossível. Impossível. Deus consegue fazer o impossível. Se Ele consegue fazer o impossível, não há nada que vai surpreender ou chocar Deus. Ele não tem essa dificuldade. Então, quando vem uma coisa boa para a minha vida, Deus é quem permitiu isso vir. Se tiver aflição, tribulação, sofrimento de qualquer tipo, quem permitiu isso? Deus, certo? Deus, Ele que permitiu isso. Compreender e crer nessa realidade, que tudo que Deus traz para mim é para melhorar a minha pessoa, já é um grande conforto na vida do cristão. Porque estabelece em nossa consciência que até o mal que nos se apresenta será usado por Deus para melhorar o nosso caráter e fazer com que sejamos mais efetivos nesse mundo. E o que eu estou enfatizando é tão bom pensar nisso no início de um ano. Nós estamos olhando para o ano, você não sabe o que vai acontecer em 2022. Você não tem como calcular, não tem como profetizar isso. Você vai ter que simplesmente dizer o que chegar na minha vida esse ano, vem de Deus. Ei, Rogério, ei, bom dia, bom ver vocês. Então, nós vamos passar por algumas coisas. Coisas vão chegar. E nós precisamos
com toda alegria, aceitar essa realidade. Até as piores coisas que vêm porque Deus quer usar elas para melhorar a nossa pessoa, o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa fidelidade. Todas essas coisas que devem fazer parte de nós, muitas vezes só existem e só melhoram por causa das dificuldades que Deus permite entrar em nós e nas nossas vidas. O livro de 2 Coríntios, onde nós estamos esta manhã, começa fortemente com a ênfase de que a nossa tribulação nos traz a consolação de Deus, e por meio dessa consolação poderemos consolar em Cristo os outros. Sem a tribulação não conheceremos a consolação de Deus. Sem a consolação de Deus, não teremos a experiência espiritual para adequadamente consolar os outros que também sofrem. Quem já viu alguém sofrendo, levanta a mão, e você já passou pela mesma coisa, então por causa disso, você tinha como ajudar mais e de uma forma melhor por causa da sua própria experiência. Levanta a mão. Nós sabemos disso e precisamos compreender isso a próxima vez que algo difícil vem para nós, veio para mim, porque Deus está me preparando para ajudar outras pessoas no futuro. Essa tribulação vai me melhorar, vai me edificar, Deus vai usar isso. É uma realidade que eu preciso compreender. Cada tribulação vem para me melhorar. Um dia eu vou encontrar alguém que precisa de ajuda. E pela minha experiência, eu vou poder ajudar melhor. Em outras palavras, a presença de sofrimento, ao invés de nos trazer tristeza, deve nos trazer alegria. Eu sei que é difícil ouvir isso e aceitar isso às vezes, mas tribulação, sofrimento, deve trazer para nós alegria. Porque é o que Deus usará para nos melhorar. Inclusive, mantendo um dedo aqui em 2 Coríntios 1, vamos para Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1. Só para mostrar que eu não estou falando besteira esta manhã, que sofrimento deve trazer alegria. Tribulação deve trazer alegria para nós. Olha o que o meu irmão de Jesus disse aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, ele fala, tende grande alegria quando enfrentardes o quê? Várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui em versículo 2, vocês vão ver as palavras, várias tentações. E eu vou inserir nessa mensagem uma coisa interessante e importante, muito importante. Cada problema que vem para a nossa vida, cada dificuldade, a dificuldade não é o problema. O problema são as tentações que vêm para nós por causa da dificuldade. A tentação de desistir, a tentação de escapar do problema por um meio pecaminoso. E vem um monte de tentações, porque o diabo fala, agora com esse problema, essa dificuldade na sua vida, eu vou empurrar em você ideias erradas para você fazer isso e aquilo, para sair, para fugir da dificuldade de uma forma errada. É isso que ele quer fazer conosco. Mas Tiago diz aqui, quando acontece isso, é para a gente ter o que? Versículo 3, paciência. Ele está provando, Deus usa Satanás para provar o que? Versículo 3 de Tiago 1, a nossa fé. Então você fala, não, eu não vou desistir, eu não vou por um caminho errado, Jesus é meu Salvador, e quando vem a dificuldade, eu vou reconhecer que essa dificuldade, Deus usa em mim para me melhorar, enquanto Satanás quer usar para me destruir.
Eu vou me edificar, eu vou crescer na palavra, eu vou continuar indo aos cultos, lendo a palavra, orando a Deus, fazendo o certo, continuando vivendo uma vida moral e santo e justo, porque Jesus merece isso, Ele é meu Salvador. Essa é a ideia. Eu sei que é fácil pregar isso e é difícil viver isso, porque quando vem dificuldade a gente não gosta. Mas Ele fala, tende grande alegria. Muitas vezes os maiores encorajadores sofrem o maior desânimo. Tal é a minha experiência. Acredito que seja porque essas pessoas sabem como é ruim ficar desanimado e apoiando o que é que Deus está fazendo em minha vida e no meu ministério. Eles procuram falar as coisas mais animadoras. É pela experiência difícil desses irmãos que se tornam uma grande bênção para os outros. Eu estou pensando em pessoas ao longo da minha vida que eu conheço a minha obra, o meu ministério, e essas pessoas sempre falam, pastor, que Deus abençoe o seu ministério, e o senhor está fazendo certo, Deus vai te usar, e fica falando essas coisas, e é uma coisa tão boa para mim ficar ouvindo isso. Muitas vezes, essas pessoas conhecem tão bem o desânimo, que não querem que eu desista, então essas pessoas falam essas coisas para me ajudar, não querendo que eu fique assim desanimado e fraco na obra e tudo isso. Na verdade, todos nós devemos encorajar uns aos outros, mas eu vejo que os que sofrem mais, muitas vezes têm como ajudar mais. Anos atrás, um pastor batista extremamente famoso até hoje, Charles Spurgeon, ele era britânico, e ele pregava mensagens maravilhosas. Você pode achar um monte das mensagens dele na internet, não gravações, mas livros, porque ele pregava antes da tecnologia. E quando você lê as mensagens dele, o que acontece? Você lê e a sua própria alma começa a ficar mais leve. E você percebe a grandeza da misericórdia, do amor, da paciência, da graça de Deus. Pela mensagem desse pregador, você vai até as nuvens, basicamente, quando você só está lendo as mensagens dele. Ele pregava maravilhosamente. As pessoas chamavam ele do príncipe dos pregadores. Mas sabe, ele faltou, eu acho, se eu não me engano, 25% dos cultos da própria igreja dele por causa de doença. Ele tinha uma condição quando é um ácido no corpo, na urina, se eu não me engano, mas entrou nas juntas e ele tinha muita dor. Ele precisava sair da Inglaterra e ir para a França para tratar esse problema. E ele sofria muito. A esposa dele, ela ficou de cama, não podendo fazer basicamente nada por causa da situação da saúde dela. Uma vez alguém gritou fogo durante o culto, enquanto ele estava pregando, uma igreja grandona. Uma multidão foi saindo com medo. Se eu não me engano, 9 pessoas durante o culto morreram por causa disso, atropelados. Ele sofreu tanto. Ele entendia a dor, ele entendia a tristeza. Ele chegou um momento de querer desistir. Mas Deus usou essas dificuldades na vida dele para lapidar o ministério, para transformar ele. E agora, até hoje, você pode ler o que está escrito nos livros, as pregações dele, e você percebe a beleza de Cristo através do ministério dele. Se você está passando por algo, Deus está usando isso na sua vida. Você vai ser melhor, você vai ser mais forte por causa disso. Se você é uma pessoa que crê em Jesus de verdade, você vai olhar para Jesus e Ele vai operar na sua vida, Ele vai usar isso na sua vida. Eu acredito que às vezes as pessoas que passam pelas maiores dificuldades são as pessoas que Deus vai usar mais. Porque Ele tem um plano
Essa pessoa vai passar por isso e daí futuramente vai poder aguentar mais coisas porque já passou por isso. Muitas vezes nós queremos sempre nós queremos uma vida de conforto. Nós não gostamos de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Eu até oro, Deus, eu quero crescer, mas eu não estou pedindo sofrimento. Eu quero paciência, mas eu não estou pedindo que o Senhor traga para mim, que exija a minha paciência. Mas eu sei que quando eu faço essa oração, eu preciso aceitar. Mas se o Senhor perceber que eu preciso mesmo de uma dificuldade, eu preciso aceitar, porque afinal de contas, a melhor coisa que eu posso ter na minha vida é a operação de Deus no meu coração. Melhor coisa. Agora, vamos considerar as palavras iniciais do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Então vamos voltar para 2 Coríntios. E vamos ver a primeira coisa aqui em 2 Coríntios 1, versículos 1 e 2. A certeza do apóstolo Paulo. Olha o que ele escreve aqui no início da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graças a vós, a paz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e dado o Senhor Jesus Cristo. Ele aqui dá um prefácio, uma saudação para essa epístola ou carta, beleza. E é fácil pular isso e, bom, vamos para a teologia, vamos para o versículo 3. Mas peraí, calma, note aqui a ênfase, ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, Jesus ungido. Como? Pela vontade de Deus. Não é bom, irmãos, ter certeza que você está no meio da vontade de Deus? Não ajuda você? Não me ajuda bastante. Paulo afirmou que ele fazia a vontade de Deus. E olha, isso dá grande consolação. Então ele começa falando sobre consolação, versículos 3 a 11, com uma ideia em versículos 1 e 2. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Irmãos, é essa mesma certeza que me anima quando o meu ministério sofre bastante. Às vezes, coisas acontecem. Um irmão aqui, uma irmã ali, fala algo, faz algo errado, diferente. Ou alguém, do nada, fala algo negativo para mim sobre o nosso ministério, etc. E às vezes, Satanás sabe como nos atacar. Normalmente não é uma vez aqui, passa uns 5 meses e uma outra coisa ali. Quando ele ataca, é tipo, não tem nada, você passa por um período bom e daí pum, 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 pum. É como se tivesse pau, tá dando uma paulada, vocês falam, mas pau. Quem já passou por algo assim na sua vida? Não é só, Satanás não vem assim, tipo cutucando a gente. Não, ele chuta, ele dá um soco na cara da gente. Quando você cai no chão, ele chuta de novo, cuspe na cara. Ele é ruim, Satanás é ruim. Então normalmente a gente está aqui por causa disso. E o único alvo dele é atacar a nossa fé. Ele não está tão preocupado com a nossa presença na igreja, ou a nossa saúde, ou se você tem dinheiro ou não. Essa não é a preocupação de Satanás. A preocupação dele é que você não traz glória para Deus. Se ele puder eliminar isso, você pode estar no culto e tudo, mas sua vida é feia. E ele está feliz com isso. Se você não está crendo, se você não está querendo servir a Deus, você quer desistir, você quer pecar, eu não consigo isso, mas eu vou atrás disso mesmo assim, através de algo pecaminoso, Satanás fica feliz com isso, é isso que ele quer. Ele ataca. E às vezes eu, no ministério, um pensamento veio assim para mim,
será que você deve estar no Brasil? Será que você deve ser missionário? Passa! Seu ministério é uma piada, é uma brincadeira, não é nada. E em oração vou para Deus e eu busco consolação. Busco consolação e eu sei que Deus me chamou em 1997. Eu sei que Deus colocou homens de Deus para me preparar. Eu sei que Deus fez milagres para eu poder vir para o Brasil. Eu sei que Deus abriu as portas para assim que eu cheguei aqui em Ouro Preto. Eu sei que Deus me deu a habilidade de aprender a língua. Eu sei que Deus já salvou muitas almas através do meu ministério. Então, Deus me leva para o meu passado. Ele fala para mim: John, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui. Você não precisa ficar desanimado. Eu te coloquei no Brasil, eu te coloquei em Ouro Preto, eu te ajudei a fundar a Igreja Batista Independente, eu trouxe para a sua igreja as pessoas que estão frequentando a sua igreja, o seu ministério está sendo usado. Ele não está dizendo isso para eu pensar, então eu não preciso melhorar a minha vida. Ele está dizendo isso para eu não desistir. Há uma diferença. E nós podemos nos consolar em Cristo por considerar que nós estamos na vontade de Deus. Claro, se você está no pecado e fazendo coisas erradas, etc., como você vai receber essa consolação? Você não vai. Eu acredito que há muito irmão na igreja hoje em dia desanimado, e sabe por quê? Porque você não está vivendo certo, você está no pecado. Você não está bem. Você não está bem. Eu percebo que às vezes pessoas vêm para mim para conversar, eu penso, esse momento a pessoa pode se arrepender e realmente receber o conforto de Deus. A única coisa que a pessoa quer é uma palavra do pastor. Eu posso falar qualquer coisa. Eu posso falar, a luz está ligada. Obrigado, pastor, eu estou melhor. Depois de conversar com o senhor, a pessoa sai e não muda nada. Eu penso, você recebeu algo emocional porque você conversou comigo, mas você não recebeu a verdade até hoje. Eu estou pensando em pessoas específicas nesse momento. Nunca se arrependem, nunca recebem a consolação de Deus. Vem para mim, recebem um confortinho e voltam para casa, continuam no pecado e passando uns dias ou semanas ou meses, voltam para o mesmo momento de depressão e dificuldade e voltam para mim de novo. Eu falo as mesmas coisas, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender e receber Jesus, etc. A pessoa, obrigado pastor, isso me ajudou, mas a pessoa não faz nada e volta para... Olha, estar no meio da vontade de Deus, que você pode ter certeza disso, falando, não, mas eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja, e daí desse lugar especial, você pode buscar o consolo que vem de Deus. Agora vamos notar a segunda coisa, a consciência do apóstolo Paulo. Então, primeiro a certeza do apóstolo Paulo e agora a consciência do apóstolo Paulo. Versículos 3 a 5. Ele diz aqui, note a ênfase: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, na consciência de Paulo, ele sabia de algo: é Deus que nos dá consolação. Deus é um Deus de consolação. Ele diz aqui em versículo 3, a última frase, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Para mim isso quer dizer toda a consolação que realmente vale a pena receber é a que vem só de Deus. E deve ser assim porque Deus nos deu o Espírito Santo
e Ele é o grande Consolador. Mantendo um dedo aqui, eu gostaria que os irmãos lessem comigo João 14. O Espírito Santo vem para a pessoa que recebe Jesus na hora que você recebe Jesus. É o batismo pelo Espírito. Ele vem, ele entra, ele permanece em você e você é salvo. E ele diz aqui sobre o Espírito Santo, em João 14:15: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Amém. Para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse isso antes de Pentecostes, então o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que traz consolação para nós. E como é que Ele faz isso, irmãos? Uma ênfase muito importante. Às vezes Deus acalma a tempestade, mas o alvo dele é acalmar a gente. Lembra quando os apóstolos estavam no barquinho com Jesus e deu a tempestade e eles estavam com medo e Jesus, sabe, ele acorda e ele acalmou a tempestade. Mas sabe, porque veio a tempestade, Jesus não percebeu? Claro, ele percebeu. Ele que permitiu tudo isso acontecer. Ele é Deus. Mas o alvo é quando deu aquela bonança maravilhosa após a tempestade, os apóstolos olharam para Jesus e falaram: quem é esse homem que consegue acalmar a tempestade? E ele está falando para nós: o mesmo que quer acalmar você. Eu consigo fazer isso. E às vezes Ele não acalma a tempestade. Pode ser que você nesse momento está passando por algo difícil, algo que é uma tribulação mesmo. E você vai para Deus: ó Deus, por favor, tire isso da minha vida, não quero mais ter esse problema. Não, eu não aguento mais. E Ele fala: não, sozinho você não aguenta, mas você não está sozinho. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu sou seu pastor, eu vou te guiar, vou te ajudar. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estou contigo, eu vou te ajudar, você vai chegar ao outro lado. Agora é difícil, você vê as sombras e sabe, fantasmas e tudo na sua vida, você está com medo, mas eu estou aqui, você vai sentir a minha vara, meu cajado, eu estou aqui, vou tomar conta de você. E na hora certa a gente sai da tempestade, mas ao longo da jornada Ele está conosco, está nos confortando e nós podemos estar bem. E às vezes você sabe, você está tentando fazer a vontade de Deus, você quer fazer o certo, está no seu coração, mas vem essas dificuldades e você vai para Ele e Ele fala: confia em mim. E você fala: Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu não entendo isso, não quero isso, não faz sentido. Eu até procurei na Bíblia, eu não tenho explicação para o que estou passando. Mas eu sei que cada coisa que o Senhor traz para mim é para melhorar a minha pessoa. Aparentemente, eu preciso disso. Então, eu aceito. Eu vou aceitar com alegria. O Senhor ainda está operando na minha vida. Então, por quê? A consciência do apóstolo Paulo: quem é Deus que traz a consolação? Como? Ele quer acalmar a gente, mas às vezes Ele acalma a tempestade. E por que Ele faz isso? Número 1, Deus me consola para eu poder consolar os outros. É isso que Ele fala aqui. Em versículo 4, Ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Às vezes pessoas vêm para mim tendo dificuldade no seu casamento, ou dificuldade na criação dos seus filhos, ou dificuldade em outra área, como por exemplo a certeza da salvação. Eu já passei por dificuldades, eu já experimentei dor,
e tristeza, coisas que causam confusão dentro de mim, e é complicado, mas eu sei que quando a pessoa vem para mim, precisando de ajuda, eu tenho uma experiência, eu tenho eventos no meu passado que afetam a minha consciência hoje, e eu posso ajudar a pessoa a ter melhor. Segundo porquê, quanto mais as tribulações, mais a consolação por meio de Cristo se conhece e se apraz. Versículo 5 diz: porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, irmãos, eu não gosto do sofrimento, mas eu sei que com sofrimento eu vou conhecer mais a consolação de Deus e mais a consolação de Deus. Eu conheço melhor a Deus por causa da tribulação. E sabe, é a pessoa que passa por muita dificuldade, que o cristão que passa por muito pela fé, essa pessoa chega a um nível diferente, irmãos. O nível espiritual, essa pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente, e essa pessoa aguenta coisas que muito novo crente não aguenta. Ah, aguento isso. E essa pessoa está bem, forte, porque essa pessoa já passou por várias coisas, né? Imagina um soldado voltando de uma guerra, ele corta o dedo em casa. Esquece. Mas criancinha em casa com pele, sabe, de bebê mesmo, corta o dedo e faz o quê? Uma choradeira. Chorando mesmo, né? Mas o soldado, ele já passou por tanta coisa, ele, que é isso? Alguém corta o braço cai no chão, ele está bem, vamos continuar. Há uma diferença, essa mesma ideia, Deus nos consola e conhecemos não somente a consolação, mas conhecemos o Consolador. Eu sei que na minha vida, às vezes, parece que eu estou andando por um túnel bem escuro e eu sei que estou indo para... eu estou no caminho de Deus, mas sei tantos ataques e tentações, eu fico assim, o que é que está acontecendo? Eu faço uma oração e Deus responde a minha oração, Ele faz algo específico de acordo com o meu pedido, e com aquela resposta eu já detectei, é a consolação de Deus, é o Espírito Santo dizendo: eu estou contigo, eu estou operando, é só continuar, vai reto, eu estou contigo, você vai escapar isso no momento certo, mas vai comigo, Ele vai me guiando, como se eu fosse uma criancinha, e eu sou uma criancinha, diante de Jesus eu preciso disso, e às vezes eu estou olhando para cá, sabe, procurando ajuda. Ele está comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Terceiro porquê, quem Cristo consola será salvo da devastação que vem do desânimo. Versículos 6 e 7, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Note, irmãos, como eu falei, o problema não é a tribulação, mas são as várias tentações que a tribulação provoca. Se uma pessoa sofre uma dificuldade e recebe a consolação de Deus, então essa pessoa experimenta um tipo de salvação, porque essa pessoa não cai na tentação e destrói a vida, essa pessoa continua com Cristo, fazendo certo. E não sofre com as consequências do pecado, porque a pessoa desistiu na hora mais difícil. Às vezes eu vejo pessoas, estão na igreja, parece que estão servindo a Deus, vem dificuldade após dificuldade.
A família não quer fazer o certo, pessoas não me tratam bem, isso e aquilo, vem, eu quero casar, ninguém quer casar comigo, etc. Não consigo achar ninguém. E a pessoa tem uma acumulação de dificuldades que traz o quê? Tentações. Eu já vi tantas vezes pessoas optando por continuar ou ir para o pecado. E às vezes é uma mulher que arruma um cara que não é nem de Deus. Não é nem de Deus. E acaba esfriando e não servindo mais a Deus. E sabe, se torna um corpo vazio. Ou seja, não tem nada acontecendo, nem do fogo de Deus por dentro. Porque a pessoa decidiu ir para o pecado através da dificuldade. E Satanás faz isso. Eu consegui. Mas a Bíblia diz, é a prova da nossa fé. Essas coisas vêm, e vêm, e vêm como ondas do mar. Não sei, aqui já tomou banho no mar, mas em certos lugares onde tem ondas, você levanta a cabeça e vem outra onda, e você levanta a cabeça e vem outra onda, e a única escolha é voltar para a praia, porque se você ficar lá, você vai morrer afogado. Porque as ondas não param. E quando vem, irmãos, precisamos voltar para Jesus e confiar nele. E falar, Senhor, me ajude, por favor. Eu não quero errar, mas as tentações são tão fortes. Eu não quero essa tribulação, não quero essa dificuldade. Eu não quero. Ele diz, receba a minha consolação. Receba o meu conforto, e recebendo você vai escapar as consequências. Não, o pecado que tem consequências. Você vai passar por uma salvação. Certeza do apóstolo Paulo, a consciência do apóstolo Paulo. Agora, número 3, a confissão do apóstolo Paulo, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Note aqui, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, olha aqui essa confissão do apóstolo Paulo. Eu não sei o que é que aconteceu, mas olha a realidade aqui. Ele não queria esconder a realidade da tribulação. Ele diz aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, até o apóstolo Paulo passou por coisas, dificuldades. Irmãos, vamos parar de acreditar que por ter fé em Jesus, você não passa dificuldade, porque você passa e vai passar. Eu garanto, vai acontecer. Você vai conhecer alguém e essa pessoa vai fazer algo errado. Você vai conhecer alguém e essa pessoa vai morrer. Você vai passar por dificuldade. Ele diz aqui, não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Aconteceu. Eu sou o grande apóstolo Paulo. Ele dizendo, e eu passei por isso. E daí, ele admitiu que a tribulação excedeu a força pessoal dele. Ele diz aqui, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Imagina o apóstolo Paulo, tendo visões de Deus, levado para o terceiro céu, a Bíblia diz, fazendo até milagres especiais, a Bíblia fala. E ele mesmo não quis viver mais por causa da tribulação. Ele queria morrer. Ele queria morrer. Nós precisamos reconhecer que toda a consolação de Deus não quer dizer que Ele elimina os problemas, as dificuldades, as tribulações. Não, elas vêm, essas coisas vêm para nós. Mas olha a rendição dele. Diz aqui, versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós,
mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, ele se rendeu aos cuidados de Deus. É Deus que ressuscitou Jesus, ou Jesus que ressuscitou. E se por tudo isso eu até morrer, ele tem como me ressuscitar, eu não vou me preocupar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. O Senhor meu pastor, nada me faltará. As tribulações vêm para Deus trazer a consolação para mim, para eu confiar mais nele, para eu poder ajudar os outros. Então com alegria eu vou receber essas coisas. E daí isso nos leva para a quarta coisa, a conclusão do apóstolo Paulo. Versículos 10 e 11. O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas não foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então a conclusão dele é o seguinte: Deus livra. Deus livra. Diz aqui em versículo 10, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. E o entendimento dos estudiosos é que essa grande morte, em versículo 10, não é que ele ia morrer por causa de alguém, algo assim, mas a própria confusão e dificuldade por dentro dele, esse desejo de desistir, Deus livrou ele disso. E nessa conclusão do apóstolo Paulo, Deus não somente livra, mas Deus ouve a intercessão dos outros para livrar. Aqui é interessante, note aqui em versículo 11, ajudando-nos também vós com orações por nós. O grego, que é a língua original, essas palavras, dá a ideia, é tipo metáfora, a ideia de várias pessoas indo para baixo de um peso grande e todo mundo levantando o peso ao mesmo tempo. Fica mais fácil. Eu me lembro de um carro que estava estacionado no lugar errado e eu e os meus amigos falamos, o que nós vamos fazer? Vamos levantar. E todos nós homens pegamos uma parte do carro e levantamos o carro e colocamos em outro lugar. Eu não consigo fazer isso sozinho, mas com a ajuda dos outros eu levantei o carro e nós colocamos em outro lugar. E nas nossas orações podemos fazer a mesma coisa. Podemos orar uns pelos outros, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Nós oramos por uma pessoa, Deus nos ajuda a levantar o peso, e daí nós vamos dar graças a Ele, vendo o que Ele fez. Eu fico com uma dor no meu coração. Esse homem drogado que estava aqui a noite toda, durante a véspera, ele estava aqui ontem. Eu não sei, foi ele mesmo que ele tinha madeira queimada aqui e um tijolo em frente da igreja. Não sei se foi dele ou não. Mas eu tenho uma dor em mim, eu penso, eu preciso orar mais por ele. Nós, a igreja, deve orar mais por ele. E alguém fala, mas como que Deus vai salvar uma alma dessa, um cara tão drogado e tudo? Eu não sei, mas eu sei, Paulo, não é verdade? O outro dia a gente estava lá no aeroporto evangelizando, um cara chegou a mim, ei pastor, lembra de mim? Eu não lembrei dele. Eu era o drogado aqui, eu recebi Jesus, eu estou na igreja agora. É mesmo? Tipo, eu fiquei chocado. Outro dia, nós estávamos num restaurante aqui na cidade. Quem estava lá? Ele estava lá com um grupo da igreja. Um homem que era drogado na nossa cidade. E esse homem aqui, eu nem sei o nome dele, mas ele me ameaça às vezes, ele ameaça os outros, ele fala besteiras. Eu sei que se ele não mudar, alguém pode até matar ele, porque ele causa esse tipo de problema. Mas eu fico pensando sobre ele, devemos orar por ele. Obviamente, irmãos, ele passou por alguma coisa para chegar a esse ponto onde ele está. E nós precisamos orar uns pelos outros. Vocês, irmãos, podem me ajudar pelas suas orações.
Se você não gosta de mim, não gosta da minha pregação, não gosta do meu jeito, não gosta de qualquer, ore por mim.